Hello, bom dia, boa tarde, boa noite. Não provoque, é cor de rosa choque. Hoje nós vamos falar sobre a raiva como mestra. E também o nosso processo de perdão, que é tão necessário. Deixa eu só diminuir aqui o volume, vou colocar aqui o texto para quem for entrando, tá? Então é a raiva como mestra e o perdão. E vamos trabalhar o trabalho do perdão, né? Do perdão. Ok. Sejam bem-vindos, bom dia. Nós já estamos no... Pronto, fixar comentário. Nós já estamos no capítulo 12 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Já estamos quase no finalzinho. Eu imagino que até agora, né, se você vem acompanhando, a tua mulher selvagem já está mais trabalhada. O teu processo intuitivo também. Então, uma das formas, né, que a gente pode observar, será que a minha mulher selvagem tá aqui, tô trabalhando bem ela e tudo mais? É isso, quão conectada eu tô comigo mesmo, quão respeitosa eu tô com os meus ciclos, com meus processos, como é que estão as minhas relações, né? Elas estão mais saudáveis ou eu tenho me entregue e caído em ciladas de relacionamentos que não me valorizam, que não dão conta de quem de fato eu sou e como eu mereço ser tratada, né? Então a gente vai avaliando como é que está a nossa mulher selvagem a partir de tudo isso, tá? E pro conto de hoje, que é o Urso da Meia-Lua, o que é que acontece nesse conto? Lá vai eu de novo resumir pra gente ganhar tempo, tá? É um casal que morava numa floresta, né? Uma floresta perfumada. E aí o marido foi pra guerra, mas ele tava voltando. E a mulher muito feliz que o marido ia voltar e tudo mais. Preparou um monte de melhores comidas possíveis pra recebê-lo e tudo mais. E foi lá à margem do rio lá pra receber o marido. Porém, quando o marido chegou e viu aquilo tudo, né, ele saiu chutando todas as travessas de comida e se recusou a voltar pra casa porque passou muito tempo dormindo nas pedras, naquela situação mais difícil e tudo mais. Então, o que é que ela, a esposa, fez, né? Ficou triste, meu Deus, meu marido tá contaminado pela raiva. Vou buscar a curandeira pra ver o que é que eu posso fazer pra trabalhar essa raiva dele. E aí ela foi atrás da curandeira e a curandeira disse, olha, muito simples, posso te ajudar, mas eu preciso de um fio de cabelo lá do urso da meia-lua, porque os meus acabaram, então eu só consigo te ajudar se tu conseguir isso daqui. Aí ela, ok, então vá atrás. Então assim, nesse momento que a gente tem um desafio, muitas mulheres já desistem, né? No meio do caminho já dizem, ah não, então isso aqui não é pra mim e tudo mais. Mas ela era uma mulher que amava muito. Então ela acreditou e ela foi atrás do fio do urso da meia-lua, né? Se preparou, viajou no dia seguinte, subiu as montanhas e todo aquele processo que foi acontecendo com muitos desafios na subida dessa montanha, ela ia ali se dispondo, agradecendo que a montanha estava podendo recebê-la, né? E se desculpando se estava ali machucando alguma coisa e tudo mais. Levou comida, mas não comeu porque preparou para entregar lá pro urso. Então, finalmente, quando ela encontra esse urso, ela meio que estuda ali como é que tá esse ambiente, né? E aí foi colocando durante algumas noites uma comidinha ali na frente da toca do urso. Ele saía, obviamente, né, no instinto animal, olhava tudo assim, não sei o que, não via nada demais e comia. E cada vez mais ela ia se aproximando dele, né, até que um dia que ele saiu da toca, estava lá a comida e ela. E aí ele tentou avançar e ela se tremia, mas ela se manteve firme. Isso é a diferença, né, que dá. Bom dia, Gerlane, bom dia, PH, Ana Paula, Renata. Então ela continuava firme ali, até que ela pediu, urso, pelo amor de Deus, eu subi tudo isso, né, eu te preparei comida todos esses dias, assim, eu só preciso que tu me dê um pelo teu pra eu poder curar o meu marido que sofre de raiva, né? E aí ele se disponibilizou, né? Percebeu realmente que ela foi muito generosa e quis retribuir. E aí disse, tudo bem, beleza, tudinho, mas arranca de uma vez, porque pode ser que doa, né? E aí ele fez o espaçozinho, assim, né? Pra ela futricar aqui o pescoço dele. E ela arrancou rapidamente. E aí ele se encheu de dor naquela hora, ela super reverenciou, agradeceu e ele se inflamou de raiva.
E aí nessa hora ela, não, então deixa eu ir embora. Saiu correndo, chegou lá na curandeira e disse, tá aqui, eu trouxe o pelo. A curandeira avaliou o pelo, viu que tava certinho, que era autêntico e tudo mais, e jogou no fogo. E nessa hora a menina ficou doida, né? Ela, como assim? Eu fiz esse trabalho todo, tu jogou? E ela, não, mas tá tudo certo. Você aprendeu o caminho, o percurso, o que você sentiu, o que você ouviu, o que você viu. Tudo isso ficou aí contigo durante esse percurso até conseguir esse pelo? Aí ela, sim, me lembro de tudo. Então pronto, volte pra sua casa e aplique esses aprendizados. E assim a gente finaliza essa história do urso da meia-lua. Então, o objetivo hoje é que a gente entenda que a raiva, ela pode ser nossa mestra. E a Clarice, ela traz um processo de um modelo completo, como ela diz, para tratar a raiva e se curar dela. Eu fiz umas pesquinhas aqui, vou compartilhar aqui contigo. Por exemplo, dentro de toda essa história que a gente viu hoje, ela diz que para você tratar a raiva e se curar dela, você precisa procurar uma força restauradora, né? Que no caso do conto foi a ida até a curandeira. Você precisa aceitar o desafio de entrar nesse terreno que você não conhece ainda. E aí vamos entender que na história foi a montanha que ela não conhecia, nunca tinha ido, mas ela aceitou o desafio de ir. E no nosso caso é aceitar esse desafio de conhecer o que é que tá por trás dessa raiva, né? O que é que essa raiva tá anunciando aqui? A próxima parte, reconhecimento das ilusões. Ela até fala depois, um pouco mais na frente, o quanto as nossas ilusões, elas escondem a nossa verdade, né? E assim, o quanto que quantas vezes a gente falou aqui no Cá Entre Nós, né? Que a gente precisa lidar com os ditos, que a gente precisa acessar o que não tá tão posto assim, mas que fala da nossa verdade. Ontem até coloquei um post, quanto mais a gente tá conectado com a nossa verdade, mais autêntica a gente se manifesta no mundo. Então, tem essa questão de sair do processo de ilusão e de fantasia e lidar com o real, tá? Depois os descansos, que são os descansos dos velhos sentimentos e pensamentos obsessivos. Esses que a gente fica revisitando, remoendo, né, da raiva o tempo inteiro. Então a gente precisa dar descansos. E eu gosto muito da forma que a Clarice traz, porque, sabe, com certeza vocês já viram, sabe aquelas cruzes que ficam às vezes nas estradas, né, sinalizando que ali a trajetória de alguém foi encerrada, ou de algum bichinho, ou de alguma pessoa, né, e que aquela pessoa morreu, né, encerrou o ciclo dela de alguma forma. Aquilo ali se chama descanso, né? Eu não sabia, eu aprendi aqui com a Clarissa desde a primeira leitura. Então, e aí, qual é a simbologia desses descansos? É exatamente isso. Dar uma pausa, né? Olhar para aquilo dali, de repente reverenciar aquilo ali, ressignificar aquilo ali que aconteceu, transformar. Então, quando a Clarice ela fala pra gente tratar a raiva como mestra, é nesse sentido de a gente olhar o que é que tá ali por trás daquela raiva e aprender com ela, ressignificar essa raiva, transformar essa raiva. Então, o que é que essa raiva, né, ela tá querendo me dizer? E aí são os descansos que a gente vai colocando ao longo da nossa história. Ela até sugere um exercício, e eu vou dizer ele aqui pra vocês, que é um exercício pra gente colocar descansos na nossa trajetória de vida. Colocar descansos, deixa eu colocar aqui. Colocar descansos nesses processos que vão acontecendo na nossa vida, que precisam ser vistos, revisitados, ressignificados, né? Então, por exemplo, ela fala assim: recomendo que você faça descansos, que se sente com uma linha cronológica da sua vida e diga: onde estão as cruzes? Onde estão os pontos que devem ser lembrados, que devem ser abençoados? Em todos eles há significados que você trouxe até a sua vida atual. Eles precisam ser lembrados, mas ao mesmo tempo precisam ser esquecidos. Leva tempo e exige paciência. Nessa hora também eu quero trazer aqui pra ti que a Clarice ela nos pontua que o processo de cura
ele acontece muito mais durante o processo do que lá no alvo. E eu acho isso interessantíssimo pra gente trazer, porque muitas vezes a gente tá focado, né, na meta, em conseguir lá na frente, e a gente não desfruta do processo. Então, esse conto e esse capítulo, ele vem muito nesse sentido de que a cura, ela acontece num processo. A gente precisa estar atenta a esse processo, investir paciência nesse processo. E ela acrescenta, seja boa pra si mesmo, crie descansos. Os descansos, eles são como cartas de amor ao sofrimento. Eles são transformadores. Prender certas coisas da terra para que elas não saiam nos perseguindo. Olha como é simbólico, né? Então, quando ela sugere o exercício de a gente colocar descansos na nossa linha da vida, né? Descansos nesses momentos que tem as nossas cruzes, que precisam ser lembradas, mas ao mesmo tempo esquecidas, significa isso. Eu vou colocar a cruz aqui nessa situação, tá? Para que essas coisas não saiam me perseguindo, para que essas coisas especificamente eu não fique remoendo ao longo da vida. Então é importante que eu coloque descansos, né? Que eu seja boa para mim mesma, que eu tenha compaixão com mim mesma, tá? E aí ela faz um caminhozinho que eu quis anotar aqui pra vocês, porque aí ela, né, você fica assim, beleza, mas como é então que eu vou, aqui tá mais fácil. Como é então que eu vou trabalhar essa minha raiva, né? Como é então que eu vou resolver essa questão da minha raiva? E aí eu vou dizer aqui pra ti, tá? Alguns pontos. O caminho pra cura dessa raiva seria, primeira coisa, use a luz da raiva em seu favor. O que é isso? Em vez de esconder, colocar embaixo do tapete, fingir que não tá acontecendo nada, vamos relembrar o que a gente aprendeu até aqui. Tá? Até aqui a gente aprendeu que esconder o que a gente sente, nossas emoções, nossos sentimentos não ajuda. Definitivamente não é o caminho, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou iluminar essa raiva, eu vou colocar uma lupa e luz mesmo nela pra eu enxergar o que de repente ainda não tá tão claro. E eu posso perguntar, qual é o conhecimento que tá nas entrelinhas dessa raiva, né? O que é que essa raiva tá querendo me mostrar? E aí o segundo ponto que a gente pode fazer, que a gente tem que perceber, é quando essa raiva ela não é transformada, quando eu não coloco luz, quando eu não enxergo o que essa raiva tá querendo me mostrar, ela pode atuar de forma destrutiva, né? Onde eu fico ali remoendo, eu fico rancorosa. Quantas de nós, às vezes, a gente não alimenta, né? Essa falta de perdão, essa raiva, essas indignações, e a gente fica rancorosa frente à vida. E aí, ressentindo o tempo inteiro, né? Por isso que a gente fala remoendo, ressentimento. Porque ressentindo o tempo inteiro aquela raiva, o que é que começa a acontecer? A gente começa a perder a confiança na vida. A gente começa a se contaminar daquilo ali. É como se, vamos voltar a alguns contos, quando a gente falou do nosso rio. É como se a gente estivesse ali poluindo o nosso rio, né? A nossa força interna o tempo inteiro. Então, a gente precisa transformar. E a Clarice diz assim, abre aspas para ela que diz, existe vida para além da raiva irracional, né? Basta uma prática consciente para contê-la e curá-la. E temos condição de conseguir, na realidade, é só dar um passo de cada vez. Então, quantas vezes, né, a gente fala, dê um passo, porque às vezes a gente pensa assim, mas é tão difícil lidar com isso. Beleza, concordo contigo, que pode ser muito difícil lidar com algumas questões. Porém, se a gente der um passo, a gente já se colocou em movimento. E quando a gente dá um passo, a gente vê que é capaz de repente, dar um próximo passo, né? Minha mãe entrou aqui, Deus te abençoe, obrigada, gatinha, Deus abençoe nós todos. Joãozinho, bom dia, obrigada pela companhia. Então, o próximo passo pra gente aprender a lidar com a raiva, transformar, ressignificar, usar ela como combustível pra deixar coisas boas no mundo, né? Desde as relações que a gente tá atuando até o que a gente pode transformar na vida mesmo convide a raiva para um chá. Ai, eu achei maravilhoso, porque é bem nossa cara aqui, né? Vamos aqui fazer o nosso cá entre nós, um momentozinho pra parar, beber uma água, um café, um chá. Então, convide a raiva para um chá. O que é que acontece? A gente tem a mania de estigmatizar a raiva, né? Então a gente não pode sentir raiva e aí a gente normaliza que tem que aparentar sempre ser a boazinha, legalzinha, que a mulher não tem raiva e não.
Mas a gente paga um preço alto por isso, porque a gente fica ali se corroendo, como a gente acabou de ver. E a Clarice diz o seguinte: em vez de procurar ter esse bom comportamento, né, e não sentir a raiva, é melhor usá-la, é melhor primeiro convidar a raiva para se sentar conosco, tomar um chá e conversar para que possamos descobrir o que provocou essa visita, né? Então, quando a gente convida a raiva para tomar um chá, é nesse sentido de analisar o que você está fazendo aqui, né? O que é que provocou sua visita? O que é que está nas entrelinhas dessa raiva, né? O que é que você está querendo vir me dizer? Que mudanças eu posso atuar que sejam possíveis de serem transformadoras, criadoras de comportamentos? E aí eu posso ir desvendando os véus das ilusões. A Clarice, ela se referencia nesse momento ao budismo, que fala que existem 7 véus da ilusão e que cada um deles tem mais aspectos ali envolvidos. E ela diz assim: erguer os véus fortalece a pessoa o suficiente para que aceite o significado da vida e para que acabe aprendendo a não levar tão a sério a primeira impressão, mas sempre procurar mais a fundo. Isso aqui é outra coisa que a gente vem aprendendo desde o comecinho do Cá Entre Nós também, né? De o que tá posto não necessariamente é a verdade absoluta. Então vamos, né, aprofundar mais um pouquinho, escacaviar mais um pouquinho, entender o que é que tá mais por trás desses véus que às vezes a gente só se ilude, né? São ilusões do nosso pensamento. E quando procuramos nossa verdade, também estamos procurando dispersar as nossas ilusões. Isso é bem simbólico, tá, gente? Porque muitas vezes a gente diz: eu tô de frente com a minha verdade, com a minha essência, e eu sei quem eu sou, e eu me defendo, eu me conheço, blá blá blá, nananã. Mas ao mesmo tempo que a gente fala tudo isso, a gente fica ali se envolvendo de ilusões, que são, por exemplo, eu sou boa, por isso eu sou aceita, né? Então você vai se afirmando coisas que você acredita que vai ajudar você pertencer a certos grupos, quando na verdade você tá ali usando o seu eu mascarado, você tá ali se utilizando das aparências, né? Então quando a Clarice fala que pra gente entrar em contato com a nossa verdade, a gente precisa também abrir mão das ilusões, é exatamente sobre isso. Eu preciso identificar que o meu eu mascarado tá aqui atuando e tirar ele de cena, desvendar esses véus dele, né? Se inspire no urso. É o próximo passo pra gente lidar com a raiva. Em que sentido? Entender que você pode ser feroz e generosa ao mesmo tempo. O que é isso? Muitas vezes a gente se inibe de sentir raiva porque tem que ser boazinha, tem que ser generosa, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tantas questões, e que é como se a gente não validasse que a gente também pode sentir raiva. Gente, a raiva, ela de novo, né, voltando aqui um pouquinho, ela tá aqui por algum motivo, ela veio aqui anunciar alguma coisa, né? Então eu posso ter raiva e eu posso ser generosa ao mesmo tempo, mas eu preciso me atentar ao que é que essa minha raiva tá querendo me mostrar. Então a gente é capaz de proteger, né, os nossos limites, como ela diz, abalar os céus, se for necessário. E ainda assim se mostrar disponível, acessível e generosa nas nossas relações, tá? Cele compromisso com o processo. É o próximo passo pra gente aprender também a lidar com a raiva. O que é isso? Que a gente pratique o respeito, a compaixão, né? O zelo pela nossa verdade, para que a gente aprenda a lidar com a nossa vida com mais habilidade, tá? Então, assim, aguardar, soltar as ilusões, levar a raiva para um escalado na montanha, né? Ou para tomar um chá, conversar com ela, respeitar essa raiva como extra, ser gentil com esse lado furioso que tá dentro da gente e dar tempo para que a gente supere a raiva através da busca e da introspecção. A gente falou, acho que foi no capítulo passado, na live passada, em alguma dessas, não me lembro mais qual foi especificamente, sobre o conceito de solidão voluntária. Então seria um passo pra gente também lidar com a raiva, né? Que seria essa introspecção, onde eu vou buscar aqui o que é que essa raiva tá querendo me mostrar. Por que é que ela veio, né? Qual é o sentido dela aqui, certo? E aí você recua e escolhe esse momento para se sentir, para ouvir, para lidar com as suas necessidades mais íntimas, reconhecendo que a tua raiva ela é legítima. Então ela existe por algum motivo, ela precisa ser vista, ela precisa, até como o conto traz, né, ser reverenciada, para que você aceite que ela existe e que você consiga permitir que venha o motivo dela, porque ela tá aqui. E é só assim que a gente transforma. Lembra que a gente já vive isso há muito tempo. A gente só vai transformar o que a gente consegue ver, o que a gente consegue enxergar.
E aí ela aponta que existem alguns tipos de raiva. Talvez vocês se identifiquem com essa raiva, conheçam alguém aí pertinho, né? Já tenham passado por isso, ou estejam passando, então vamos atentar aqui. Essas raivas que consomem. Primeira raiva, a raiva que força você a criticar. Então ela é uma raiva pulverizada, como se fosse um veneno, que você fica criticando, e tu entra naquele loop de críticas. Outro tipo de raiva é uma raiva de frieza, você fica ali fria, né? Parece que você nem sente. E aí você evita sentir mesmo, você meio que paralisa. Outra raiva é a raiva mascarada. Então, ali por fora, você aparenta ser um doce, né, de pessoa. Mas por dentro, no seu íntimo, você tá querendo punir, você tá querendo se vingar, você tá querendo ameaçar. Também tem esse tipo de raiva. Também tem outro tipo de raiva, que é com relação a imposições e ameaças, que é quando você impõe a sua vontade, né? Quando você não tem espaço para respeitar a vontade do outro. Principalmente se esse outro depende de você. E aí você fica ali impondo mesmo e ameaçando o outro. Ó, vamos embora. Ó, vou aqui não sei o que, né? Então a gente precisa estar atento, porque essas raivas, elas estão consumindo a gente. E aí a gente tem que estabelecer limites pra gente aprender a defender as nossas verdades. E aí volta na história lá dos descansos. Crie descansos, né? Crie pausas na tua trajetória de vida. E aqui eu falo mais do que os 20 minutos que eu costumo falar com frequência, mas no caso de praticar o exercício mesmo que a Clarice nos coloca, né? De entender os descansos como aquelas cruzes e ver na minha trajetória de vida onde é que eu preciso dar descanso, né? Colocar aqui essa cruzinha pra dizer, pronto, aqui marcou, isso aqui não precisa reverberar mais na minha vida, isso aqui não precisa me acompanhar mais. Ela diz o seguinte, abre aspas pra Clarice, a elaboração da raiva, ela não pode ser completa sem o ritual do perdão. Independente da fonte dessa raiva, algo tem de acontecer para reconhecê-la, abençoá-la, contê-la e liberá-la. Isso é muito interessante, porque quantas vezes a gente diz assim, ah não, mas eu já perdoei, né? E a gente tá lá remoendo ainda aquela raiva, se consumindo com aquela raiva. Então assim, eu perdoei mesmo, né? Eu consegui liberar isso aqui mesmo? E a Clarice, ela até fala, como é que eu vou saber se eu conseguir... como é que eu vou saber se eu conseguir liberar o perdão? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, que assim, às vezes a gente quer perdoar, mas a gente busca um ideal de perfeição de que eu preciso perdoar 100%, né? E aí, não necessariamente funciona assim, porque a vida acontece e ela não é tão perfeitinha quanto a gente imagina. E a Clarice diz assim, a mulher que conseguir atingir 95% do perdão de alguém ou de algum acontecimento trágico e danoso está praticamente qualificada para a beatificação, se não para a santidade. Então, para vocês verem como é algo assim, né, sobre-humano. Se ela sentir uns 75% de perdão e 25% de, abre aspas, pra não sei se um dia eu vou conseguir perdoar totalmente e nem sei se eu quero isso, ela estará mais próxima do normal. No entanto, 60% de perdão acompanhado de 40% de não sei, não tenho certeza, ainda estou pensando nisso, já são uma atitude decididamente satisfatória. Eu quis ler essa parte aqui para vocês verem que a gente precisa aprender a respeitar o nosso tempo, né? Que não existe um único ideal de perfeição. Então, quando a gente fala de perdão, não é só desse jeito que a gente vai conseguir perdoar. É respeitando o nosso tempo, o nosso movimento, trabalhando o que é possível. Então, 60% de perdão com 40% de pois é, mas eu penso nisso um pouquinho às vezes, a gente já tá perdoando. Inclusive, até partilhando com vocês, isso me lembra muito, assim, me traz algumas questões, por isso que é tão legal revisitar esse livro várias vezes, porque sempre ele toca em alguma parte da nossa história. E no momento que eu revisitei essa parte específica, me tocou em algumas questões pessoais que eu digo, então eu já estou também no processo de perdão dessa coisa aqui. E eu já estou próximo do normal, né? Já estou atingindo aqui mais ou menos esses 60%. E como é que eu tenho certeza disso, né? Que vocês acabaram de perguntar e vamos aqui responder. Como é que eu tenho certeza? Como é que a mulher sabe que perdoou? A Clarice, ela diz o seguinte, você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva.
Você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera por nada. Você não quer nada. Não há no seu tornozelo nenhuma armadilha de laço que se estende desde lá longe até aqui. Você está livre para ir e vir. Pode ser que tudo não tenha acabado em viveram felizes para sempre. Mas sem a menor dúvida, existe de hoje em diante um novo era uma vez à sua espera. Então, quando você chega nesse nível, você sabe que você perdoou. Beleza, Rani? Já passei por isso, me lembro de algumas situações que eu sei que eu perdoei, realmente, né, isso já tá muito claro, eu nem espero mais nada daquilo, a gente nem vive mais o felizes para sempre, mas já é algo que eu sinto que tá sarado, que eu não fico revisitando, que não remoo, que não me vem raiva, nenhum tipo de irritação. Massa. Mas se eu não cheguei nesse nível, como é que eu posso trabalhar o perdão? Né, você pode estar se perguntando. E aí eu te convido para pegar papel e caneta e anotar, porque a Clarice ela nos traz 4 estágios do perdão que a gente pode praticar. Esses estágios em ordem que a gente bem queira, que faça mais sentido pra gente. Então, pega aí papel e caneta para tu anotar. Pegou papel e caneta? Então, o primeiro passo que ela diz é o seguinte. Deixa passar. Deixa a questão em paz. O que é isso? Tira férias desse assunto, tá? Tira uma folga desse assunto. Se permite deixar ali em segundo plano. Assim, por esse tempo determinado, eu não vou olhar mais pra isso aqui, não. Porque é uma forma que você percebe, aquilo ali tá me consumindo tanto, que eu vou tirar uma férias aqui desse assunto e eu vou ver o que é que acontece. Ela fala o seguinte: permite que nos fortaleçamos por outros meios e que a gente tenha alegrias na vida, outras alegrias. Então, é uma força para tu desligar um pouquinho dessas questões que estão te remoendo, que estão sempre em primeiro plano. Não, vou deixar aqui em segundo plano, eu vou tirar férias desse assunto. E aí você garante a sua mente, né, as suas emoções, a sua psique, que você utilizará esse tempo como bálsamo, tá? Pra bálsamo medicinal, para você ir tratando essas feridinhas, né? Não é que você vai colocar embaixo do tapete, você vai dar férias para você ir tratando essas feridinhas de forma que você consiga enxergar a vida e a alegria em outras coisas. Segundo estágio, né? Segundo nível, que assim, tá nessa ordem, mas de novo, você usa na ordem que fizer sentido pra ti. Controlar-se. E ela diz o que é isso do controle. É abster-se de punir. Quando eu reli isso aqui de novo, eu lembrei muito aqui do consultório, né? Quantas vezes vem mulheres aqui que se punem, que ficam agressivas consigo mesmas, porque as coisas não saíram na perfeição do que se esperava, de como deve ser. Mas peraí, existe essa perfeição mesmo? Como as coisas devem ser? Né? Então é de você se controlar no sentido de dar um prazo, ter paciência, resistir, canalizar essas emoções de forma que você evite punições desnecessárias consigo mesmo. Ou com quem você, né, tá tendo um processo de raiva que precisa perdoar. Então, eu preciso estar punindo o tempo inteiro, né? Então, controlar-se, abster-se dessas punições desnecessárias. Terceiro ponto, esquecer. E aí é muito bonito que ela traz assim, o esquecer como uma atividade, porque às vezes a gente pensa que é passiva, eu vou esquecer, né? Então é como se eu não estivesse agindo, mas na verdade você está agindo. Esquecer é uma atividade. E aí ela fala que o esquecimento consciente, abre aspas para Clarice, que diz: o esquecimento consciente significa a determinação de abandonar a prática obsessiva, de ultrapassar a situação e perdê-la de vista, sem olhar para trás, vivendo, portanto, uma nova paisagem, criando vida, experiências novas em que
pensar no lugar das antigas. O que é isso que ela tá querendo dizer? Às vezes, quando a gente tá com processo de raiva, quando a gente não tá lidando com o perdão de alguma coisa, de alguém, de alguma coisa que nos aconteceu, a gente fica revisitando aquilo ali o tempo inteiro, né? Fica remoendo. Ah, mas por que isso aconteceu? Ah, mas porque eu tô com raiva disso daqui. Ah, porque eu não perdoo isso aqui que aconteceu, não sei o que, isso aqui. Você fica ali revisitando. E quando ela fala do esquecer, é tipo assim... Ok, eu vou esquecer, eu vou abandonar, de fato, essa prática obsessiva de ficar me relembrando isso o tempo inteiro. Pra que eu possa viver, pra que eu possa olhar pra frente. Beleza, isso aqui me aconteceu, né? Eu posso usar lá a técnica dos exercícios que a gente aprendeu um pouco mais cedo, do descanso. Vou colocar um descanso nisso, né? A cruzinha nisso aqui. E eu vou seguir. E eu vou olhar pra frente. E a vida continuará, porque eu não, né? Então eu vou me permitir seguir a vida sem olhar para trás. É nesse sentido do esquecer. E, por fim, né, você tá anotando aí, o quarto e último nível que ela coloca é o próprio perdoar. Vou dizer aqui pra ti o que é isso. O perdoar, ela diz assim, olha como é bonito. Assim, pode ser que vire tua chave agora, então anota. É uma decisão consciente de deixar de abrigar ressentimento. De abrigo, né? De guardar aquilo ali, de deixar que se faça morada. Então, perdoar é uma decisão consciente de deixar de abrigar ressentimento, o que inclui o perdão da ofensa e a desistência da determinação de retaliar. É você quem decide quando perdoar e o ritual a ser usado para assinalar esse evento. É você quem resolve qual é a dívida que você agora afirma não precisar mais ser paga. Incrível. Então, o que é que seria trabalhar esse perdão? O que é que seria perdoar? É olhar para o que te aconteceu, para o que te trouxe raiva, o que te trouxe transtorno, nessa irritabilidade, o que você fica remoendo, ressentindo aquilo ali, ressentindo a dor daquilo ali o tempo inteiro. E aí você vai olhar para aquilo ali e vai dizer, não, a partir de hoje, essa dívida aqui eu não preciso pagar. Porque às vezes o que tá por trás dessa dor, dessas dificuldades, dessa raiva, dessa irritação, é como se fosse realmente uma sensação de dívida. Eu preciso pagar isso aqui. Ou fulana precisa me devolver isso aqui, né? Você fica obsessivo com aquilo dali. Então praticar o perdão é realmente abrir mão dessa obsessão de eu não preciso mais dessa dívida e nem o outro me deve nada, né? A vida é, como já citei outras vezes aqui pra vocês, a vida tá acontecendo, eu preciso olhar pra frente, eu preciso seguir, eu preciso entender que a raiva me ensinou alguma coisa, que esses acontecimentos me ensinaram alguma coisa e que eu posso escolher, eu posso decidir, é uma decisão consciente, o perdão, né? Eu posso decidir conscientemente o que é de dívida que eu não quero mais, que eu vou abandonar, que eu não preciso pagar, ou que o outro não precisa pagar pra mim. E aí ela acrescenta, né, dizendo que o perdão é um ato de criação. Você pode escolher entre muitas formas de proceder. Você pode perdoar por enquanto, perdoar até aqui, perdoar até a próxima vez, perdoar, mas não vou dar outra chance. Começa tudo de novo se acontecer outro incidente. Você pode dar só mais uma chance, dar mais algumas chances, dar muitas chances, dar chances só se você pode perdoar uma ofensa em parte, pela metade ou totalmente. Você pode imaginar um perdão abrangente, você decide. Isso é o que a Clarice nos convida, né? A olhar para esse perdão. E mais uma vez, eu quero deixar claro para ti, como é que você sabe que você perdoou? Você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva. Você passa a não esperar mais nada daquilo ali. Você não quer mais nada daquilo ali. Você se sente livre para ir e para vir. Você tem consciência de que talvez aquela história, né, aquilo que aconteceu, não traz um felizes para sempre. Né? E você consegue dar um descanso para aquilo ali, entendendo que daqui para frente você pode ter vários era uma vez à sua espera. Gente, isso se aplica a qualquer coisa. Amigos, relacionamento amoroso, trabalho, familiares, qualquer coisa, né? Então, observa a tua vida, onde tu precisa olhar
com mais carinho, com mais paciência, né? Trabalhar as raivas e praticar o perdão. Se ainda ficou confuso, assiste essa live de novo. Tenho certeza que ela vai te ajudar, tá bem? E a música que eu escolhi pra hoje foi da bonitíssima Rita Lee, junto com Roberto de Carvalho, Cor de Rosa Choque. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. No sentido de que horas a gente vai precisar liberar essa raiva, ok? Um beijo, amei estar aqui com vocês, amei os corações. Deixa eu dar aqui um bom dia pra vocês foram falando, né? Então, Sâmia, Massinha, Virgínia, Babi, Felipe, Lili, Rosária, Auricélia, Luiz, Cris, Jane. Gente, muito obrigada pela companhia. Eu espero que tenha deixado aí um sentimentozinho de que é possível perdoar. Um passo de cada vez, como a Clarice trouxe, tá bom? Beijo, Rita Lee. Beijo, beijo. Ótima terça, ótima semana. Até a próxima semana, tá? A gente vai falar das cicatrizes que nos acompanham na vida, tá bem? Beijo.